Existe um período do ano que, para muita gente do interior do Brasil, nunca foi tratado como comum. São 40 dias em que algo muda, não apenas no calendário, mas no comportamento das pessoas. As casas se fecham mais cedo, as ruas ficam vazias antes do habitual e o silêncio passa a ser respeitado, quase como regra. Durante a Quaresma, antigas crenças afirmam que certos limites se tornam menos firmes. Não se fala apenas de fé ou penitência, mas da sensação de que o mundo fica mais vulnerável. Como se aquilo que costuma permanecer oculto encontrasse espaço para circular, principalmente depois que o sol se põe. A tradição popular associa esses 40 dias às provações enfrentadas por Cristo no deserto. E segundo essas mesmas histórias, enquanto isso acontece, o véu, que divide nosso mundo do mundo sobrenatural, fica mais fraco. E é exatamente nesse período que surgem os relatos mais assustadores. Criaturas nas estradas, sons sem origens claras, figuras que aparecem e desaparecem, encontros que ninguém gosta de contar em voz alta, porque há histórias que pertencem à noite. E na Quaresma, segundo dizem, é quando a noite escuta ainda melhor. Eu sou o Dionísio e hoje você vai descobrir por que a Quaresma é considerada por muitos o período mais inquietante e aterrorizante do calendário brasileiro. E só um aviso antes da gente começar. Esse vídeo ele tem caráter exclusivamente cultural e de entretenimento. As histórias que eu vou contar fazem parte do folclore da Quaresma, especialmente na tradição oral brasileira. Não há qualquer intenção de desrespeitar, questionar ou difamar crenças religiosas. Beleza? Enfim, sem mais delongas, vamos ao mistério. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e se estende por 40 dias até a Páscoa. É um período que, segundo a tradição cristã, remete ao jejum de Jesus no deserto e às tentações enfrentadas antes do sacrifício. Mas, paralelamente à leitura religiosa, o imaginário popular constrói outra interpretação para esses mesmos 40 dias. Enquanto Cristo está afastado do mundo dos homens, algo aqui embaixo muda completamente. Não de forma visível, mas perceptível para quem observa os sinais. Durante o resto do ano, acredita-se que exista uma espécie de proteção invisível, um limite que mantém certas presenças afastadas. Na Quaresma, esse limite fica menos rígido. E, segundo os relatos, algumas coisas percebem isso. Histórias falam de mortos inquietos, criaturas estranhas e figuras que normalmente permaneceriam ocultas. Por isso, no Brasil de antigamente, a Quaresma não era vista apenas como um tempo de reflexão religiosa. Para muitos, era um período que exigia cautela. Os hábitos mudavam, as pessoas evitavam sair à noite, falava-se mais baixo, preferia-se não cruzar estradas desertas depois que o sol se punha. No interior de vários estados, sobretudo de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, os relatos surgiam com elementos semelhantes. Procissões que não deveriam estar ali, figuras luminosas cortando a noite, mulheres pedindo carona em lugares improváveis e animais que não se comportavam como animais. Essas histórias eram transmitidas como avisos. Nossos avós sabiam disso, os avós deles também. E por precaução, criaram regras específicas para atravessar esses 40 dias sem chamar a atenção do que, segundo diziam, preferia não ser provocado. Uma das lendas mais disseminadas na Quaresma brasileira é a da Procissão das Almas, um cortejo silencioso de mortos que caminha pelas ruas durante as madrugadas de sexta-feira da Quaresma. São espíritos de falecidos ainda pagando penitência, vestidos de branco ou coberto por véus, caminhando em fila indiana com velas acesas na mão, enquanto rezam e entoam cânticos de lamúria. Segundo os antigos, se cães começam a ficar inquietos e latir na madrugada de sexta-feira durante a Quaresma, é sinal de que a procissão está se aproximando. Junto a isso, sentia-se um vento congelante, arrepios e o cheiro forte de cera derretida que anunciava a presença do cortejo. Diz a lenda que havia uma senhora que vivia sozinha em sua casa, e por conta da solidão e do tédio, passava a maior parte do dia olhando a rua através da sua janela. Até que numa tarde, quase anoitecendo, ela começou a escutar som de sinos. Achou estranho, pois não haveria missa naquele horário e não tinha motivos para o sino da igreja estar tocando àquela hora. Pouco depois, uma procissão emerge lentamente no fim da rua. As figuras vestem túnicas brancas e largas que parecem refletir uma luz própria quase antinatural. Em suas mãos, velas tremulam, projetando sombras instáveis no chão. Enquanto alguns murmuram orações em tom baixo, outros entoam cânticos fúnebres, repetindo como um lamento coletivo que não existe dor maior do que a carregam. Para ela, aquela manifestação não fazia o menor sentido.
frequentava as missas dominicais com rigor e saberia, sem dúvida, se alguma procissão estivesse programada para aquele dia. E tinha absoluta certeza de que não estava. Ainda assim, dominada pelo medo, a senhora se aproximou da janela com cautela e permaneceu observando enquanto o cortejo avançava lentamente pela rua. Parecia que, junto daquelas figuras, a própria noite se seguia, como se fosse trazida por eles, engolindo a luz ao redor. Então, um dos encapuzados se destacou da procissão. Era o mais alto entre eles. Seus passos eram lentos e pesados. A túnica ocultava completamente o rosto. Ele se aproximou da janela, estendeu uma vela à senhora e com a voz grave e serena falou: Guarde isso. Amanhã voltaremos para buscar. Mesmo aterrorizada, ela obedeceu. Pegou a vela, apagou a chama e a guardou em uma gaveta. Na manhã seguinte, ao despertar, a primeira coisa que fez foi verificar se a vela ainda estava onde havia deixado. Ao abrir a gaveta, porém, sofreu o maior choque da sua vida. No lugar da vela, repousava um osso humano. O pavor foi imediato e o seu corpo começou a suar frio. Durante todo o dia, ela rezou sem cessar, implorando por misericórdia divina, enquanto a lembrança da promessa ecoava na sua mente. A entidade retornaria. Pouco antes da meia-noite, o som da procissão voltou a se aproximar. Um toque seco ressoou na janela. Era ele, exigindo de volta o que havia deixado. Trêmula, a senhora devolveu o osso. Mas no instante que o fez, a criatura agarrou seu pulso com força sobrenatural e declarou: que isso lhe sirva de lição. A procissão das almas é apenas para os mortos. Outra lenda muito disseminada na quaresma é a da mula sem cabeça. No folclore brasileiro, ela costuma ser descrita como uma das criaturas que mais aparecem nesse período. Diferente de outras assombrações, a mula não é retratada como uma simples aparição passageira. Os relatos falam de uma criatura agressiva que persegue, ataca e não recua. A lenda afirma que a mula sem cabeça surge a partir de uma maldição. A história mais repetida fala de uma mulher que teria se envolvido amorosamente com um padre. Como punição, ela passaria a se transformar em fera, principalmente nas noites de quinta-feira, com maior frequência durante a quaresma. A transformação é descrita como violenta. O corpo se contorce, os ossos parecem mudar de lugar, a pele se cobre de pelos escuros, e a cabeça, segundo os relatos, simplesmente deixa de estar ali. No lugar do seu rosto, apenas o pescoço em chamas. Sem enxergar, a criatura galopa descontrolada, guiada apenas pelo instinto. Invade propriedades, derruba cercas, espalha o gado e persegue qualquer pessoa que esteja no caminho. Ela não escolhe vítimas, simplesmente reage ao que encontrar. O som que anuncia sua aproximação é um dos elementos mais citados nas histórias. Não é exatamente um relincho nem um grito humano. É algo metálico, estridente, acompanhado pelo barulho de ferraduras e, às vezes, pelo arrastar de correntes. Algumas versões da lenda afirmam que existe uma forma de quebrar a maldição. Retirar o freio que a criatura carrega, mesmo sem a cabeça, faria com que ela voltasse à forma humana. Outras dizem que seria necessário feri-la até que o sangue escorra, interrompendo o feitiço. Porém, todos os relatos têm um ponto em comum. Quem seria corajoso o suficiente para chegar perto de uma criatura dessas? A mula anuncia sua presença, o galope é ouvido à distância. O barulho dá tempo de correr, se esconder, tentar trancar a porta. Mas a próxima criatura associada à quaresma não faz isso. Ela não corre, não faz barulho, e quando alguém percebe a sua presença, já é tarde demais. Ainda dentro da ideia de maldição, surge uma figura que, segundo a tradição popular, teria sido condenada a vagar sob uma forma considerada degradante. É nesse contexto que aparece a Porca dos 7 Leitões. Descrita como uma assombração do folclore brasileiro, essa entidade costuma ser associada à madrugada e a locais específicos, ruas vazias, becos isolados e encruzilhadas. A criatura é retratada como uma porca de aspecto fantasmagórico, sempre acompanhada por 7 leitões que a seguem de perto, correndo ao seu redor e emitindo sons agudos e perturbadores. Apesar da aparência incomum e dos ruídos assustadores, os relatos geralmente indicam que ela não ataca fisicamente suas vítimas. Algumas versões da lenda afirmam que a sua presença se volta especialmente para homens adúlteros e boêmios que retornam para casa durante a madrugada. Nessas histórias, a entidade se manifesta de forma provocadora. Se alguém tenta encará-la diretamente, ela desaparece subitamente apenas para reaparecer logo adiante, criando uma sensação constante de perseguição e desconforto. A origem do mito remonta a tradições portuguesas, onde a figura da porca era, em certos contextos, associada a manifestações demoníacas ou a entidades malignas. Ao chegar ao Brasil, a lenda se transformou e passou a assumir interpretações regionais distintas. Alguns afirmam
que a porca é a alma penada de uma mulher que cometeu 7 abortos, e cada leitão representa uma vida interrompida que ela é condenada a guiar eternamente. Outra versão fala de uma baronesa tão má e egoísta que se recusou a libertar seus escravos mesmo após a lei, sendo amaldiçoada por um feiticeiro a virar porca junto com seus 7 filhos mimados. Há quem acredite que a porca dos 7 leitões represente mais do que uma simples assombração. Para muitos, a figura estaria ligada a excessos humanos, desejos descontrolados e comportamentos vistos como moralmente condenáveis. Dentro dessa leitura, a sua aparição funcionaria como um aviso sobrenatural, um lembrete de que certos limites não deveriam ser ultrapassados. Seja interpretada como punição, advertência simbólica ou apenas como fruto do imaginário popular, a porca dos 7 leitões continua sendo considerada uma das manifestações mais inquietantes associadas às noites de Quaresma. Uma mistura de superstição, medo e valores morais transmitidos ao longo de gerações. O lobisomem ocupa um lugar especial dentro das lendas associadas à Quaresma no Brasil. Para muitos, ele representa a criatura que melhor sintetiza a ideia de maldição ativa, algo que não apenas assombra, mas persegue, caça e pune. A figura do homem que se transforma em fera existe em diversas culturas ao redor do mundo. Na tradição europeia, especialmente popularizada pelo cinema, o lobisomem costuma ser retratado como um homem que, nas noites de lua cheia, assume a forma de um lobo e passa a atacar pessoas para se alimentar. No Brasil, no entanto, essa história segue caminhos bem diferentes. Aqui, a transformação não depende da lua cheia. Segundo a crença popular, ela ocorre sobretudo em qualquer virada de quinta para sexta-feira. E durante a Quaresma, esse processo se torna ainda mais irregular e perigoso. O amaldiçoado poderia se transformar repetidas vezes ao longo dos 40 dias, tornando-se mais feroz e imprevisível. A origem da maldição também varia conforme a região. Algumas versões afirmam que o lobisomem surge quando nasce o 7º filho homem de uma família, ou, em outras narrativas, o 7º filho após 6 filhas. Há ainda histórias que associam a maldição a transgressões morais consideradas graves, como incesto, abandono da fé, maus-trato aos pais e padrinhos ou a ausência prolongada de confissão. Antes da transformação, o homem amaldiçoado costuma ser descrito como alguém de aparência frágil, pálido, doente, com olheiras profundas, orelhas grandes e comportamento recluso. À noite, acompanhado por rajada de ventos e ruídos estranhos, ele abandona sua forma humana. E é aqui que surge uma das maiores diferenças em relação ao lobisomem europeu. O lobisomem brasileiro não vira um lobo. Como não existem lobos verdadeiros aqui, a criatura assume formas ligadas ao cotidiano rural. Os relatos descrevem um ser híbrido, muitas vezes parecido com a mistura de cachorro e porco, mas que também pode assumir traços de carneiros, jumentos, bois, bezerros ou uma combinação de vários animais ao mesmo tempo. O próprio ritual de transformação explica essa aparência grotesca. O amaldiçoado tiraria as roupas, daria 7 nós na camisa e se espojaria no chão, em chiqueiros, encruzilhadas ou locais onde animais costumam rolar na terra. A criatura, então, absorveria as características dos animais que passaram por ali, tornando-se uma mescla deles. Quanto mais misturada sua forma, mais agressivo e poderoso o lobisomem se torna. Independente da versão, certos elementos se repetem. Olhos vermelhos, pelagem escura e irregular, odor forte, pernas traseiras maiores que as dianteiras e, em alguns relatos mais extremos, a pele virada do avesso com órgãos expostos. Assim como outras criaturas da Quaresma, o lobisomem também funciona como um instrumento moral. Ele aparece como consequência de excessos, transgressões e rupturas com normas sociais. Durante séculos, a sua história serviu como alerta, especialmente para crianças e jovens, reforçando comportamentos dentro das comunidades. E é justamente durante a Quaresma que esse medo se intensifica. Além de se transformar todos os dias, é nesse período que o lobisomem se torna mais ativo, mais violento e menos previsível. As aparições se multiplicam, as regras se tornam mais rígidas e a recomendação é sempre a mesma: evitar estradas desertas, não sair à noite e não provocar aquilo que, segundo as histórias, prefere permanecer escondido. Porque, diferente de outras criaturas, o lobisomem não apenas observa, ele caça. Por fim, e talvez de forma ainda mais inquietante, existe uma crença antiga que nunca desapareceu no interior do Brasil. Uma ideia que não é dita em tom de brincadeira, mas em voz baixa, quase como uma advertência. Os antigos acreditam que, durante a Quaresma, enquanto o Salvador não está presente, algo pior que lobisomens e mulas sem cabeça está solto no mundo. Não como símbolo, não como metáfora, mas como presença. Dizem que nesse período, o mal ganha liberdade para circular. Ele não surge de forma violenta ou escancarada. Ele observa primeiro, se aproxima devagar, testa limites, não ataca
mas sim convence. Empurra a pessoa pouco a pouco até que seja ela mesma quem atravesse a linha. E o mais perturbador é justamente isso. Ele não se apresenta como algo monstruoso. Ele parece comum. Pode ser um homem bem vestido, parado à beira da estrada, oferecendo ajuda a quem passa tarde demais. Pode ser o desconhecido simpático no bar, que paga a rodada, ouve seus problemas com atenção excessiva e parece saber detalhes que você não lembra de ter contado. Nada soa errado à primeira vista, até que a conversa muda. Não de forma abrupta, não com ameaças. A proposta surge disfarçada, leve, quase casual. Um comentário solto, uma sugestão aparentemente inocente, uma frase que fica ecoando na cabeça. Que situação complicada a sua, hein? Realmente é difícil sair disso sozinho. E quando a vítima percebe, já está concordando, já está considerando e já está dizendo sim, sem saber exatamente ao quê. E é assim que, segundo essas histórias, o acordo acontece. Sem papel, sem assinatura, sem aperto de mãos. E pronto, a alma do inocente já está condenada pela eternidade. Só depois do aceite é que os sinais começam a aparecer. Os olhos daquela pessoa já não parecem normais, ficam mais escuros e inexpressivos. O ar ao redor fica estranho, levemente frio e pesado, como se algo estivesse fora do lugar. Por um instante, a sombra não acompanha o movimento do corpo, mas o mais inquietante é o cheiro de enxofre nauseante que se manifesta. E então, surge a sensação mais perigosa de todas. A atração. Não é no sentido de desejo, mas sim de confiança. É a vontade de continuar ouvindo, de acreditar, de aceitar aquela ajuda que parece ter surgido no exato momento da sua fraqueza. Porque é exatamente nisso que ele é mestre. Não em assustar, mas em convencer. Durante a Quaresma, dizem que essas aproximações se tornam mais frequentes, que as pessoas ficam mais vulneráveis, que as tentações aparecem com mais insistência e, junto delas, as soluções fáceis surgem justamente quando você mais precisa delas. Por isso os antigos alertam: desconfie do que se resolve rápido demais, de quem demonstra interesse excessivo pela sua dor, de quem parece saber demais sobre você. Porque, segundo essas histórias, o diabo não grita. Ele não corre. Ele não ameaça. Ele espera e sussurra. E nessa época do ano, ele sussurra muito. Rapaz, arrepiei. Eu escrevo esses trem, depois eu tenho que ficar lendo aqui de madrugada, não é fácil não. Para atravessar os 40 dias da Quaresma, os antigos seguiam um conjunto rígido de regras. Não eram apenas costumes curiosos ou manias do passado. Para quem acreditava, essas práticas funcionavam como proteção. A diferença entre estar seguro ou abrir espaço para algo indesejado. Depois que o sol se punha, por exemplo, não se devia varrer a casa. Diziam que isso afastava a proteção divina e deixava o ambiente vulnerável. Também evitava-se lavar os cabelos, considerados símbolos da força vital, para não enfraquecer o espírito nesse período delicado. Comer carne vermelha era visto como desrespeito associado ao sangue de Cristo. Rir alto demais ou agir com exagero podia chamar azar. Alguns relatos mais antigos chegavam a falar até em castigos físicos, como deformidades, para quem zombasse do período. O sal nas portas era uma medida comum de proteção. Espalhado na soleira ou nos cantos da casa, servia como barreira simbólica contra o mal. E o silêncio, tão comum nas noites de Quaresma, não era apenas um sinal de respeito religioso. Era uma forma de não chamar a atenção do que, segundo as histórias, circulava na escuridão. Quando o sol do domingo de Páscoa finalmente rompe a escuridão, a Quaresma chega ao seu fim. As feras voltam para suas tocas, os portais se fecham e o Salvador retorna para proteger a humanidade. Mas, para aqueles que presenciaram o que não deveria ser presenciado, a paz é apenas temporária. As lendas da Quaresma servem como um lembrete de que, por trás da rotina e da aparente normalidade, existem histórias antigas que continuam vivas no imaginário popular. Elas reforçam respeito pela noite, pelo silêncio e por esse período que, para muitos, exige mais cuidado do que o restante do ano. Hoje, nessa quarta-feira de cinzas, data da postagem desse vídeo, quando os sinos anunciarem o início desses 40 dias e o clima parecer diferente, vale lembrar dessas histórias. Mesmo que você não acredite em todas elas, muita gente ainda prefere não arriscar. E, por precaução, não custa nada colocar um pouco de sal na porta. E esse foi o vídeo de hoje. Gente, vocês não sabem o alívio que eu tô terminando de gravar esse vídeo, que eu tô gravando ele na madrugada sozinho aqui em casa. E caramba, toda hora tem um barulho diferente. Principalmente a última lenda, foi a pior de gravar. Curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, por favor, porque eu tô num cagaço aqui que vocês não têm ideia. Mas enfim, vocês já conheciam todas essas lendas? Tem alguma outra lenda que você conhece da Quaresma? Deixa aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like, conferir a sua inscrição no canal e ativar o sininho para ser avisado do próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção
e até a próxima.